Fala, mulherada abençoada, dia 76 do nosso devocional e o nosso tema hoje é livre do pecado. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós já te agradecemos pela tua presença nesse momento aqui conosco, Pai. Nós pedimos, Senhor, que realmente nós possamos entregar a nossa vida diante do teu altar, Pai. Que tudo que nós fizermos, tudo que nós venhamos a aprender aqui contigo e então praticarmos, seja para entregar para ti, Senhor, o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Tito 2, do 12 ao 14. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. No devocional diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa é uma grande notícia. O pecado não tem mais nenhum poder real sobre nós. Não importa quantas vezes dissemos sim para o pecado no passado, ele não tem lugar no nosso futuro. Temos todo o direito de dar as costas e dizer não quando o pecado tentar seduzir-nos ou nos aprisionar com a vergonha. Jesus quebrou seu poder, estendeu-nos misericórdia e nos habilitou a viver pela graça de Deus. Em Cristo, não recebemos o juízo que merecemos, porque Ele levou nossos pecados sobre si. Somos perdoadas e nascemos de novo. Saímos da morte para a vida. Amadas filhas, o inimigo de sua alma não quer que você saiba disso. Ele quer que você permaneça na vergonha, na esperança de enredá-la novamente no pecado. Ele não quer deixá-la saber que você tem domínio sobre o pecado, mas é verdade. Certamente, em nossas próprias forças, nós tentaremos e fracassaremos, mas não estamos mais sozinhas em nossas batalhas. Nós estamos no Senhor e nossas armas são poderosas. Eu não me recordo muito bem, porque a minha memória não é lá aquelas coisas, né? Mas eu acho que eu já falei aqui em algum outro devocional ou em algum outro vídeo do canal que nós temos sim a capacidade dada por Deus para nós, para não vivermos no pecado. E a cada dia, mesmo sabendo que nós vivemos num mundo caído, onde estamos sim todos os dias sujeitas aos pecados, nós temos um poder de escolha que o Senhor deu para nós a respeito disso. E é exatamente isso que ela fala aqui. Que Ele nos habilitou a viver pela graça de Deus. E que Ele nos deu esse poder de domínio sobre o pecado. É por isso que, sim, nós temos a consciência de que somos falhas e de que vamos ter situações em que nós vamos acabar caindo em determinados pecados ao longo da nossa vida, até o nosso último dia, mas ter a consciência de que a cada dia o Senhor está nos tornando e nos transformando em santas,
ou seja, separadas, que é isso que significa a palavra santo, para Ele é possível. De fato, isso realmente é algo concreto que nós conseguimos fazer. Nós não precisamos mais viver debaixo da desculpa de somos pecadoras mesmo. Então, é isso aí, por isso que eu pequei, porque eu sou mesmo uma pecadora. E aí usam até a palavra para falar, né? Quem fala que não tem pecado é mentiroso. Quem fala que não tem pecado já está pecando. Enfim, mas saber que essa é a nossa natureza não significa que nós não devemos lutar contra ela todos os dias. E aqui não é aquela luta de, poxa, tentei, não deu. Não, é uma luta real, verdadeira, séria, que você realmente compreende espiritualmente aquela guerra, aquela batalha espiritual entre a sua carne e o seu espírito. E como realmente diz, né, as frases e historinhas, clichês mais verdadeiras, qual você vai alimentar mais? Esse é o que vai vencer. Você vai alimentar mais o seu espírito e aí então fortalecendo o seu espírito com a palavra de Deus, com a obediência a Deus, com o entendimento de que agora você está debaixo dessa misericórdia e dessa graça que Deus nos estendeu, e então você toma a decisão de não pecar mais, ou você vai alimentar a sua carne com a desculpa de eu sou pecadora mesmo, então é isso aí que eu faço. Realmente fica claro aqui para nós que é uma questão de decisão, de escolha. Muitas vezes, sim, nosso pecado vai ser inconsciente, mas aí então é para isso que nós temos o Espírito Santo. Ele nos traz a luz sobre as nossas trevas, traz a luz sobre o pecado, mostra ele para nós e aí então nós tomamos a decisão de abandoná-lo ou continuar com ele como um pecadinho de estimação que nós comentamos ontem. Então ela diz aqui, temos todo o direito de dar as costas e dizer não quando o pecado tenta seduzir-nos ou nos aprisionar com a vergonha. Se agora, como filhas de Deus que somos, que até ela coloca aqui, né, amadas filhas, o inimigo de sua alma não quer que você saiba disso. Se agora, como filhas amadas de Deus, ou essa consciência, principalmente espiritual de quem nós somos, porque uma pessoa que tem um encontro com Jesus e se torna filha de Deus, ela é transformada. A mentalidade é transformada e ela passa a então enxergar com mais clareza os seus pecados, a admitir com mais facilidade diante de Deus, né? Que a gente falou ontem de admitir os nossos erros diante das pessoas, ser muito difícil, mas num relacionamento íntimo e profundo com Deus, a cada dia vai se tornando mais fácil. Porque por mais que a vergonha tente nos aprisionar e muitas vezes a gente pense assim, nossa, mas que vergonha de falar com Deus agora. Mas Ele é o principal que conhece o mais profundo do nosso coração, como nem nós conhecemos. Como você vai ter vergonha de alguém que já sabe que você fez? De alguém, aliás, que sabe que você fez antes de você mesma saber. Como eu falei, se o pecado for inconsciente, quem vai te mostrar ele é o próprio Deus. E a partir do momento em que você tem uma intimidade com alguém, em um relacionamento, vamos ser sinceras, com um casamento, por exemplo, né? Que é um dos relacionamentos mais íntimos e profundos que nós temos, onde nós nos despimos de várias formas, e principalmente física, por exemplo. A vergonha, ela vai passando. Você não tem mais isso. Isso é algo que não existe mais entre vocês. Porque há ali uma intimidade profunda. Então, a partir do momento em que você vai aprofundando e tendo uma intimidade maior com o seu pai,
essa vergonha já não te aprisiona mais. E aí quando o Espírito Santo chega para você e fala, ó, que você acabou de fazer ali, ó, conversando com a fulana ali, ó, falou mal da fulana lá, né? Ó, que legal, hein? E mostrar para você que você fez aquilo, que você cometeu um pecado, né? Você falou mal de uma outra pessoa. Eu não sei vocês, mas é que eu sou sanguínea, né? Então é muito engraçado as minhas reações, até mesmo com Deus. Eu só olho assim, então, né? Aí você fica aquela sem graça, dá aquelas risadinhas, mas você admite. É muito mais fácil de você admitir, pensar, puxa, lá fui eu de novo, fiz de novo. E aí reconhecer, e aí se arrepender, e aí pedir perdão, ó, Senhor, me perdoa, não devia ter falado. Ó, Espírito Santo, me chama a atenção antes da próxima vez, beleza? Uma conversa, uma intimidade, tendo a consciência de que nós temos o domínio sobre o pecado e que é algo que o inimigo não quer que a gente saiba. Como ela fala aqui, o que ele quer? Que a gente pense o quê? Eu sou pecadora mesmo. É isso aí que eu sou. Então, errei mesmo, pequei mesmo, mas não para você falar isso de uma forma a admitir, mas a usar como uma desculpa. Sou pecadora mesmo, é isso aí. Por isso que eu errei, por isso que eu fiz. Falei mesmo da fulana. E aí, ao invés de você se consertar e entender que você é que tem o domínio e a escolha sobre aquilo, você simplesmente se conformar. Então você já é uma pecadora mesmo. Vou continuar falando mal dos outros, porque eu já pequei mesmo, então agora vamos cair na lama. Vamos falar mal mesmo do povo todo. Que é, até acho que comentei também aqui, ou eu ia fazer um vídeo e não fiz, não lembro mesmo agora, a respeito da fofoca. Algo que o inimigo normalizou, que virou inclusive profissão. Tem até um programa de TV chamado Fofocalizando. Olha o nível de absurdo. O inimigo normalizou um pecado e todo mundo faz, rachando de rir, achando a coisa mais normal do mundo. Até mesmo os crentes. As páginas de Fuxico Gospel, se eu não me engano, tem até uma página realmente com esse nome. Você tem o domínio sobre a sua boca. Você tem o domínio sobre a sua língua. Tá aqui. Foi dada por Deus. Ele não quer deixá-la saber que você tem o domínio sobre o pecado, mas é verdade. O inimigo não quer te deixar saber que você tem domínio. Não, falei mesmo da fulana, não me aguentei. Cadê a nossa parte de sermos responsáveis aqui? Aí ela fala, certamente em nossas próprias forças nós tentaremos e fracassaremos, mas não estamos mais sozinhas em nossas batalhas. A partir do momento que você entrega sua vida para Jesus e você dá todo o direcionamento da sua vida na mão do Espírito Santo e ele tem a liberdade de falar para você todos os dias quando você está prestes a fazer algo, a cometer um pecado, ele está te dando esse domínio sobre o pecado. Lembre, Deus não vai fazer a nossa parte. Ele vai nos chamar a atenção. Às vezes ele vai chamar a atenção antes, às vezes ele vai chamar a atenção depois que você já fez, mas cabe a nós termos essa consciência. E então escolhermos ser livres do pecado. Inclusive lembrei agora de uma frase que um pastor que eu era, do Bola de Neve, e o pastor Biga sempre falava essa frase, que Jesus, ele nos liberta, mas nos manter libertos é nossa responsabilidade. Jesus faz a parte dele, vem e nos liberta daquele pecado, mas escolher se nós vamos dizer sim ou se nós vamos dizer não é nossa decisão, é nossa responsabilidade. Obviamente que com tão grande, porque tem que ser grande mesmo, vamos combinar, misericórdia do Senhor,
que se renova sobre nós a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos da face da terra. Se nós cairmos no mesmo pecado várias e várias vezes, Ele tem toda a paciência, misericórdia e amor do mundo para chamar nossa atenção até que nós sejamos completamente convencidas daquele pecado, para sermos totalmente limpas e libertas daquele pecado. E para que Ele nos ensine que é nossa decisão, que é nossa escolha nos mantermos livres. Ele tem toda a paciência do mundo para ensinar todo esse processo para nós. Mas aí a pergunta que fica para a gente refletir é: precisa mesmo, diante de determinadas situações, ficar como o povo ficou lá em Israel 40 anos no deserto? Tem mesmo a necessidade de ficarmos anos e anos e anos presas a determinados pecados que o Senhor já nos mostrou, já trouxe luz para aquilo? A gente já sabe que é, mas a gente está ali cometendo, e a gente está ali fazendo e repetindo. Tem mesmo necessidade de passar anos? Já não sofreu o suficiente com as consequências de determinados pecados? Porque vamos combinar que é só assim que a gente aprende, né? Só tomando. Só na hora que a consequência do pecado vem. Aí, como diz o ditado, quando a água bate ali, aí a gente levanta. Será que tem mesmo necessidade? Será que ouvir quando você está tão próxima, tão sensível, tão íntima do Senhor? Será que é necessário Ele falar tantas e tantas e tantas e tantas vezes? Ou reconhecendo que o que ela fala aqui inclusive, né? Porque Ele levou nossos pecados sobre si. Será que se nós tivéssemos uma memória, né? Dessa consciência do quanto doeu em Jesus carregar cada um dos nossos pecados, aqueles até que a gente nem cometeu ainda. O quanto doeu de verdade, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, o quanto realmente Jesus sofreu naquela cruz. Não lembrarmos disso somente em uma data do ano, mas todas as vezes em que nós fôssemos cair num pecado. Será que não bastaria apenas uma queda a respeito daquele pecado para a gente acordar para a vida? Será que seriam necessárias tantas e tantas e tantas puxadas de orelha do Senhor em nós, se nós tivéssemos a consciência do que o pecado faz nas nossas vidas e o que Ele fez em Jesus? Será que a nossa ação, a nossa atitude diante daquele pecado não seria diferente se a gente tivesse essa consciência todas as vezes que isso acontecesse? Então, que nós possamos entender que em Cristo não recebemos o juízo que merecemos, porque Ele levou nossos pecados sobre si, mas somos perdoadas e nascemos de novo, saímos da morte para a vida. E assim nós estamos no Senhor e nossas armas são poderosas. Para quê? Para sermos verdadeiramente livres do pecado, para lutarmos contra ele dia após dia e vencermos essas batalhas. Como ela fala aqui, não na força do nosso braço, mas na graça que foi derramada sobre nós, para conseguirmos fazer isso. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Jesus, obrigada por destruires o poder do pecado. Eu rejeito as mentiras do inimigo e me afasto delas, indo em tua direção. Tua morte deu-me tudo de que preciso para vencer esta batalha. Vamos declarar então a nossa frase do dia? Eu sou forte, porque Cristo me dá poder sobre o pecado. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que nos fortaleça em Ti,
através da tua graça que foi derramada sobre nós, para que nós possamos, Senhor, vencer os pecados, Pai. Que todos os dias, quando Ele bater a nossa porta, nós possamos lembrar do teu sacrifício naquela cruz, Jesus, e do quanto os nossos pecados pesaram em Ti. E com a consciência, principalmente espiritual disso, nós possamos então dizer não para essa sedução que o pecado procura nos tragar todos os dias. Que nós possamos entender que em Ti, Jesus, nós somos verdadeiramente livres do pecado, porque a partir do teu sacrifício, ele não tem mais poder, não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós é que recebemos autoridade de Ti, Pai, no nome de Jesus, para dominar os nossos impulsos, para dominar, Senhor, aquilo que tenta nos manter nas trevas. Então, através da luz que o Espírito Santo traz para expor os nossos erros, nós possamos, Senhor, enxergando-os, nos arrepender, pedir perdão a Ti, receber do Teu perdão e sermos livres. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por, através deste devocional, desmascarar o inimigo que não queria que nós soubéssemos que o domínio sobre o pecado está em nossas mãos. Nós Te agradecemos por abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para ter o entendimento dessa palavra. E em nome de Jesus, nós dizemos que nós entendemos que na força do nosso braço nós vamos tentar e vamos fracassar quando tentarmos dominar os pecados, porque nós só conseguiremos fazer isso com as armas poderosas que foram nos dadas por Ti, na Tua força. Torna-nos, Senhor, fortes em Cristo, que nos dá o poder sobre o pecado. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Então agora, você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.